Olá, família! No Ei Play Music vocês encontrarão essa poesia aqui, ó, que fala sobre os medos bons e ruins. Peça à criança que ouça a poesia e observe as imagens com muita atenção. Em seguida, explique a ela a definição de medo, que é um sentimento de grande inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de uma ameaça, susto, pavor, temor, etc. Todos nós, seres humanos, temos incrustado em nós algum sentimento de medo, mas precisamos entender que existem os medos bons e ruins. Os medos bons são aqueles que vêm do nosso instinto de autopreservação. Ele surge a partir de contatos com estímulos físicos ou até mesmo emocionais. E com isso, o nosso corpo se prepara para fugir ou enfrentar, né? O exemplo é o medo de altura. Muitas pessoas têm esse tipo de medo, que é normal, pois o corpo e a mente, eles reagem mostrando que a situação pode ser de perigo e nos possibilita enfrentá-lo se necessário for, tomando decisões. E existem também os medos ruins, que são aqueles que vêm das distorções das percepções. Tipo, parece, mas não é? Exemplo é o medo do escuro. Muitas vezes as crianças demonstram esse tipo de medo, pois usam o imaginário, onde tudo que vê parece, mas não é. Esse tipo de medo é muito real no imaginário da criança. Então, a solução é muita conversa sobre o assunto e assim ganharão autoconfiança e enfrentarão juntos esse temor imaginário. Mostre à criança que a melhor forma e a mais inteligente de entendermos os nossos medos e enfrentá-los é através da exposição deles, conversando sobre o assunto. Como vimos na primeira parte da poesia, os personagens eles estavam conversando sobre os medos. E o professor Corujão, muito atento, ouvindo tudo, os fez entender o que são medos bons e ruins. Mas será que os amigos, alunos do professor Corujão, já pararam de sentir medo? Por quê? Por que vocês acham isso? Vamos entender melhor essa poesia? Nessa poesia, o professor Corujão aparece interagindo com os personagens em questão, Babá, Pepita, Bolinha e Nina. E assim, cada um fala um pouquinho sobre os seus medos e expõe de forma clara cada um deles, trocando seus medos. Uns tinham medo de fantasmas, outros de altura, outros tinham medo de animais, medo de errar, enfim. Ouvindo tudo isso, o professor Corujão explica que o medo bom nos ajuda a pensar. E o medo ruim é aquele que irá nos atrapalhar, sempre nos atrapalhar, ensinando de forma inteligente a lidarmos com os nossos medos, mensurando o quanto o medo pode nos ajudar ou atrapalhar. Depois de toda essa conversa com a criança, faça alguns questionamentos como: o que você entendeu por medos bons saudáveis e medos ruins não saudáveis? Vocês conseguem dar um exemplo desses medos? Você prefere enfrentar seus medos ou trocá-los? É bom compartilhar com os amigos, com os pais, os medos que temos? Por quê? Instigue a criança a falar sobre o assunto. Se ainda houver dúvidas sobre esse tipo de medo, vá conversando, expondo situações onde os seus próprios medos os fizeram entender de forma inteligente a melhor maneira de enfrentá-los e superá-los. Com isso, a criança ganhará autoconfiança e será impulsionada a vencer seus próprios medos. Estimule-a a ter confiança em si mesmo, transformando seu medo em coragem. Para finalizarmos a aula 2, a Escola da Inteligência trouxe um vídeo sobre a atividade Identificando os Medos Saudáveis e Não Saudáveis, onde vocês terão que destacar essas figuras aqui, que são medos saudáveis e não saudáveis, separá-los e depois vocês irão colar aqui, ó, no seu próprio livro, separando-os
de acordo com o que se pede. Medos saudáveis, medos não saudáveis. Vamos ao vídeo da Escola da Inteligência? Ele é bem bacana. Vamos fazer a atividade identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Você sabia que o medo serve para nos proteger de perigos? Pois é, o medo é importante para a nossa sobrevivência porque nos afasta de coisas ruins. Mas tem alguns medos que não são saudáveis, porque são medos que não nos afastam de coisas ruins. Então vamos conhecer os nossos medos? O medo de errar, de passar vergonha. O medo de dormir sozinho. O medo de pular numa piscina. Será que esses medos são saudáveis ou não saudáveis? O medo de altura. O medo de falar com estranhos. Os medos saudáveis são os que nos protegem de perigos, nos fazem bem. E os medos não saudáveis, eles só nos paralisam e evitam que a gente sinta alegria. Vamos separar? Recorte na apostila os encartes com vários tipos de medos. E vamos analisar um a um. Medo de animais perigosos. Será que é saudável ou não saudável? É saudável, nos evita perigos. O medo de ficar abandonado na escola. É saudável ou não saudável? É não saudável, só nos deixa tristes. E o medo de monstros? É um medo não saudável, porque não nos protege de perigos. O medo de falar com estranhos nos protege de perigos, então é um medo saudável. E o medo de objetos cortantes também nos protege de perigos, então é saudável. O medo de dormir sozinho é não saudável, não nos protege de perigos. O medo do escuro é não saudável, não nos protege dos perigos. E o medo de altura? Nos protege de perigos, tomamos mais cuidado, é saudável. O medo das outras pessoas ficarem chateadas com a gente? Também não é saudável, não nos protege. O medo de ficar sozinho? Não é saudável, não nos protege. E o medo de animais? Esse está numa coleira, está preso, será que é saudável? Não nos protege. E o medo de errar? É um medo não saudável, não nos protege. Depois que separamos os medos saudáveis e também os medos não saudáveis, podemos separar e colocar lá na apostila, nos locais determinados a eles. E aí é só colar. Assim você conhecerá melhor os seus medos e poderá evitar perigos reais e aprender a lidar com seus medos que não são saudáveis. Vamos superar, que assim nós podemos nos libertar e desenvolver a coragem. Muito legal esse vídeo, né, galera? Com ele nós aprendemos a identificar os nossos medos. E vamos aprender muito mais nas próximas aulas. Beijos e até a próxima!